Entregaram-na a um camponês por ser gorda demais, e muitos pensaram que jamais seria amada. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer, mas quando ele a tratou como ninguém jamais a tratara, tudo mudou para sempre. Conte-nos de onde nos ouve e prepare-se, porque esta história vai estremecer você até o mais profundo. Ano 1727. Nas colinas empoeiradas de Vila Verde del Alto, sob um sol que rachava a terra, e numa época em que os corpos eram mais julgados que as almas, uma jovem chamada Isabela foi conduzida até uma praça abarrotada. Suas mãos tremiam, mas não de frio, e sim pela certeza de que aquele dia marcaria o seu destino. Os gritos do mercado a cercavam como facas invisíveis. Gorda demais, murmuravam as mulheres entre risos envenenados. Ninguém jamais a quererá. Cuspiam os homens que a olhavam como se fosse gado. O cheiro de suor, estrume e pão recém-assado misturava a humilhação com uma realidade que parecia não ter saída. Um escrivão do lugar leu em voz alta o acordo de sua família. Isabela seria entregue como esposa a um camponês viúvo em troca do perdão de dívidas impagáveis. Sua mãe chorava em silêncio, incapaz de olhar a filha nos olhos. Seu pai, com o olhar endurecido pela vergonha e pela fome, não disse uma palavra. E então ele apareceu. Rodrigo, um homem de mãos calejadas pela terra e costas arqueadas pelos anos de trabalho, deu um passo à frente. Não era nobre, não era rico, não era alguém a quem o povo respeitasse. Mas quando seus olhos encontraram os de Isabela, não houve zombaria, nem desprezo, nem repulsa. Apenas um brilho que ela nunca havia visto. Dignidade e ternura. O escrivão perguntou com solenidade fingida: "Aceita esta mulher como sua?" Rodrigo assentiu sem titubear. E enquanto o murmúrio do povo se transformava em gargalhadas e zombarias, ele segurou suavemente a mão de Isabela, como se tocasse no mais frágil e precioso que já havia sentido em toda a sua vida. Isabela baixou o olhar, com o rosto ardendo de vergonha. Mas no fundo do peito, pela primeira vez, nasceu um pressentimento estranho, quase impossível. Talvez não fosse tratada como um fardo, mas como uma mulher digna de ser amada. O burburinho da praça ainda rugia, mas o que ninguém sabia era que aquele gesto de Rodrigo, tão simples e silencioso, acenderia uma chama que desafiaria a crueldade do mundo inteiro. A tarde caía quando Isabela foi conduzida ao lugar que, a partir daquele instante, deveria chamar de lar. As últimas luzes do sol filtravam-se entre as árvores retorcidas, tingindo de vermelho sanguíneo o caminho de terra que percorriam em silêncio. Rodrigo caminhava à frente, com passos firmes, mas sem pressa, como se soubesse que aquela jornada não era apenas física, mas também espiritual. Uma travessia da vergonha ao mistério. Isabela observava as costas largas do camponês, marcadas pelo peso de anos de trabalho, e não podia deixar de se perguntar por que ele havia aceitado aquele trato. Será que não via o mesmo que todos? Será que não ouvia as zombarias, as risadas que ainda ecoavam em sua memória? A choupana surgiu ao fim do caminho, humilde e pequena, rodeada por uma horta descuidada e um poço coberto de musgo. O telhado de palha estava torto e as madeiras das paredes traziam cicatrizes do vento e da chuva. Mas no ar pairava algo diferente. Um cheiro de ervas secas, pão recém-assado, fogo acolhedor. Rodrigo abriu a porta e pela primeira vez falou: "Entre, Isabela. Aqui ninguém a julgará." A jovem hesitou, como se cruzar aquele umbral significasse renunciar à vida que havia conhecido, por mais miserável que fosse. Ao entrar, ficou surpresa. O interior não era luxuoso, mas estava impregnado de cuidado. Uma mesa de carvalho polida até brilhar, prateleiras cheias de livros gastos, algo insólito na casa de um camponês, e na parede, pendurado com reverência, um pequeno retrato de uma mulher de rosto sereno. Isabela sentiu um nó na garganta. "Ela era sua esposa?" perguntou com voz quase inaudível. Rodrigo assentiu, deixando cair sobre os ombros um silêncio carregado de respeito. "Morreu há 3 invernos. Não passou um dia sem que eu a lembrasse. Mas hoje começa outro capítulo." O coração de Isabela se apertou. Pela primeira vez entendeu que aquele homem não era um simples camponês resignado à solidão. Havia nele uma dor profunda, um passado que o havia moldado, e talvez por isso não a olhara com desprezo, porque sabia o que era perder o que mais amava, e o que significava carregar o peso do julgamento alheio. A tensão na sala cresceu. Isabela, dominada por uma mistura de gratidão e medo,
deu um passo para trás, tropeçando em um banco. Rodrigo, sem brusquidão, segurou-a pelo braço, impedindo a queda. Aqui ninguém voltará a feri-la, Isabela. Murmurou com uma firmeza que gelou e, ao mesmo tempo, acendeu a alma da jovem. Por um instante, seus olhos se cruzaram. Não eram os de um esposo e uma esposa obrigados por contrato, mas os de duas almas feridas que se reconheciam em silêncio. Mas justo quando Isabela sentiu que a segurança daquelas palavras podia se tornar realidade, um golpe violento retumbou na porta. 3 homens do povoado haviam seguido seus passos, rindo entre dentes, com a intenção de lembrar a Rodrigo que havia sido o motivo de escárnio de todos ao aceitar a gorda indesejada. O futuro lar de Isabela estava prestes a ser maculado antes mesmo de começar. O golpe na porta ressoou uma segunda vez, mais forte, como se quisessem derrubá-la. O fogo da lareira tremia nas paredes e o coração de Isabela batia com um pânico que lhe nublava a vista. Rodrigo não se moveu a princípio. Permaneceu imóvel, com a mão ainda sobre o braço dela, até que os gritos se tornaram impossíveis de ignorar. Rodrigo! Vociferou uma voz grave do lado de fora. Abra a porta e nos mostre o seu tesouro. Queremos ver de perto a mercadoria que ninguém quis. As risadas ecoaram como um coro de hienas. Isabela recuou até bater contra a mesa, sentindo que cada palavra era um ferro em brasa contra sua pele. Rodrigo inspirou fundo e, sem desviar os olhos de Isabela, murmurou: Não tema. Então abriu a porta. 3 homens entraram com passos pesados, carregando o fedor de vinho barato e arrogância. Eram conhecidos no povoado por seus abusos: Diego, o ferreiro, Simão, o açougueiro, e Mateu, o filho do taberneiro. Os 3 haviam passado anos zombando de todos os que consideravam mais fracos, e naquela noite haviam encontrado um alvo perfeito. Simão apontou para Isabela com uma gargalhada cruel. Olhe para ela. Parece um saco de trigo ambulante. Rodrigo, desta vez você realmente se superou. As risadas batiam nas paredes, mas Rodrigo não riu. Caminhou em direção a eles com passos lentos, suas botas batendo no chão de madeira como tambores de guerra. Quando esteve suficientemente perto, sua voz cortou o ar. Saiam da minha casa. O silêncio foi imediato, mas durou apenas um segundo. Diego inclinou-se para ele com desprezo. E se não? Um camponês como você vai nos expulsar a socos? Rodrigo não respondeu, apenas ergueu o olhar, e foi então que Isabela o viu. Uma fúria contida, o fogo de alguém que havia enterrado dor demais e não estava disposto a perder o pouco que lhe restava. Num movimento inesperado, Rodrigo pegou a jarra de ferro da prateleira e a arremessou contra a mesa com tanta força que a madeira se estilhaçou. O ruído ecoou por toda a choupana. Eu disse para saírem. O ar se carregou de tensão. Os 3 homens se entreolharam. Haviam esperado risos, fraqueza, talvez súplicas, mas não aquilo. Um camponês que não se dobrava. Um homem disposto a incendiar tudo para proteger o que era seu. Mateu foi o primeiro a recuar. Simão baixou os olhos, murmurando insultos quase inaudíveis. Diego, com os punhos cerrados, olhou-o com desafio. Mas até ele percebeu que naquela noite não valia a pena continuar. Um a um saíram pela porta, deixando atrás de si um silêncio mais pesado que a fumaça do fogo. Rodrigo trancou a porta. Quando se virou para Isabela, ela tremia. Não de medo dele, mas por algo mais profundo. Ninguém jamais a havia defendido. Ninguém havia erguido a voz, muito menos arriscado a vida, por sua dignidade. Ele se aproximou lentamente. Prometi que aqui ninguém a faria mal. E cumprirei, Isabela. As lágrimas brotaram de seus olhos sem que pudesse contê-las. Pela primeira vez, a zombaria de todo um povo se chocava contra o muro de alguém que não havia como objeto de vergonha, mas como alguém digna de ser protegida. Naquele instante, algo se quebrou dentro dela. A voz que por anos repetira que não merecia nada além de desprezo começou a silenciar-se, substituída por outra, frágil mas persistente, a voz da esperança. Mas o que Isabela não sabia era que aquele ato de defesa teria um preço. Os homens humilhados não ficariam quietos, e o rumor no povoado cresceria como pólvora acesa. A verdadeira guerra apenas começava. Ao amanhecer do dia seguinte, Vila Verde del Alto já fervilhava de rumores. As vozes corriam de taberna em taberna, de mercado em mercado, e cada palavra parecia deformar ainda mais os acontecimentos da noite anterior. Rodrigo enlouqueceu por causa daquela mulher gorda.
Dizem que quase matou Diego, Nil Ferreiro. Tranca-se com ela como se fosse um troféu grotesco. O povoado, pequeno e faminto por mexericos, transformava cada gesto em uma fábula cruel. E enquanto isso, Rodrigo trabalhava a terra com a serenidade de quem sabe que o julgamento alheio jamais cessará. Mas Isabela o observava pela janela, sentindo como o veneno daquelas palavras tentava envenenar também seu coração. Ao cair da tarde, enquanto ele ainda estava no campo, Isabela começou a percorrer a casa com curiosidade. Algo naquele lugar lhe parecia estranho. Demasiado organizado para um homem sozinho, cuidado demais nos detalhes. Então seus olhos pousaram sobre as prateleiras cheias de livros gastos, encadernados em couro, com páginas amareladas que cheiravam a pó e tempo. Isabela nunca tivera acesso a livros. Em sua família, a fome não permitia luxos como a educação. Pegou um com mãos trêmulas e o abriu. Não eram sermões religiosos, nem contos simples, mas textos que falavam de medicina, botânica e antigas histórias de reinos caídos. Entre as páginas, encontrou anotações escritas à mão, com a letra firme de Rodrigo. Ele sabe ler e escrever? Sussurrou para si mesma com incredulidade. A surpresa cresceu ao encontrar um caderno escondido entre dois volumes grossos. Não era um livro comum, mas sim um diário. Seus dedos passaram pelas páginas com cuidado, até que uma frase a deteve de repente. Se algum dia voltar à minha porta uma mulher quebrada pelo mundo, prometo não deixá-la partir sem mostrar-lhe que merece ser amada. O coração de Isabela deu um salto. Não entendia quando ele havia escrito aquilo, nem para quem o fizera, mas cada palavra ardia em seu interior como um fogo inesperado. Rodrigo não era o camponês tolo que todos acreditavam. Escondia um passado, uma mente e um coração que ninguém no povoado parecia conhecer. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Rodrigo entrou, coberto de suor e poeira do campo. Isabela, nervosa, escondeu o caderno entre as saias. Ele a olhou, com uma mistura de cansaço e ternura, e apenas disse: Hoje aumentaram o preço do grão. Tentam nos sufocar, Isabela. Não é por acaso. Ela compreendeu no mesmo instante. O povoado estava se voltando contra ele, e faziam isso através da única coisa que podia quebrar um camponês: o seu sustento. Enquanto Rodrigo acendia a lareira, Isabela não parava de pensar no que havia lido. Quem era realmente aquele homem? Que segredos guardava nesse silêncio que sempre o envolvia? O que ela não sabia era que, naquela mesma noite, quando a lua estivesse alta, descobriria a primeira peça de um passado oculto que colocaria tudo em perspectiva. A noite se estendia sobre Vila Verde del Alto como um manto espesso. O vento soprava entre as frestas da choupana e o ranger das madeiras parecia um lamento. Rodrigo dormia profundamente, exausto pela jornada. Mas Isabela não conseguia fechar os olhos. O diário que havia encontrado seguia pulsando em sua memória como um coração alheio, repetindo aquela frase que parecia escrita para ela. Não conseguiu resistir mais. Levantou-se em silêncio com passos descalços e saiu da choupana. O ar noturno a envolveu com um frio que mordia a pele. Dirigiu-se ao poço, buscando um pouco de água para clarear a mente, quando ouviu um sussurro entre as árvores. Não estava sozinha. Isabela escondeu-se atrás de um tronco caído e, com o coração batendo forte no peito, viu Rodrigo. Não estava dormindo como acreditara. Havia saído pela porta dos fundos. Em suas mãos não levava enxadas nem cântaros, mas uma bolsa de couro gasta. Caminhava com a segurança de quem percorre um caminho conhecido. Seguiu-o a certa distância, sem saber o que buscava. O caminho se adentrou em uma clareira iluminada pela lua, onde 3 homens encapuzados o esperavam. Um deles falou com voz grave. Pensávamos que nunca voltaria, Rodrigo. O camponês ergueu a cabeça, e nesse gesto, Isabela viu um rosto diferente, endurecido, com a sombra de um passado que ele nunca lhe havia confessado. Não venho por mim, respondeu ele. Venho porque ela está aqui agora, e não permitirei que lhe façam o mesmo. Os homens trocaram olhares. O mais alto retirou um rolo de pergaminho e o estendeu a ele. Rodrigo o abriu e o segurou sob a luz da lua. Os símbolos eram estranhos, marcas antigas que Isabela não podia compreender. Mas o que ela entendeu foi o silêncio reverencial com que ele o lia. Lembre-se de quem você foi, disse o encapuzado. Um homem que serviu como escriba na corte de Castela e conheceu segredos que hoje o povo jamais imaginaria. Você não pode continuar escondendo-se atrás de uma enxada.
Isabela sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Rodrigo, um escriba da corte, como havia terminado transformado em camponês, no motivo de escárnio de todos. Rodrigo enrolou o pergaminho e o guardou. Aquele homem morreu há 3 invernos com ela, murmurou, referindo-se à sua falecida esposa. Eu só quero que Isabela viva em paz. Os homens o olharam com uma mistura de respeito e resignação antes de perderem-se na penumbra. Rodrigo ficou sozinho na clareira, olhando para o céu, com um peso invisível a oprimir-lhe os ombros. Isabela, escondida, tremia. As peças do quebra-cabeça se uniam. Seus livros, sua escrita, seus conhecimentos. E agora, aquele passado oculto. O camponês que todos desprezavam havia sido um homem de letras, alguém que vivera próximo do poder e dos segredos do reino. Ao voltar para a choupana, Rodrigo encontrou Isabela fingindo dormir. Ela não disse nada, mas seus olhos ardiam de perguntas. E embora ele tenha tentado conciliar o sono, a única coisa que podia ouvir era a frase que dissera sob a lua: "Não permitirei que lhe façam o mesmo." O que era aquilo que ele não queria que se repetisse? Que sombra pairava sobre ela que ainda não conhecia? O amanhecer estava prestes a chegar, e com ele, a primeira rachadura no muro de segredos que Rodrigo havia construído. A manhã chegou carregada de um céu cinzento. A névoa cobria os campos como um véu, e o ar úmido parecia pressagiar tempestade. Isabela movia-se na cozinha, com os movimentos trôpegos de quem não sabe se pertence àquele lugar. Mas em seu interior ardia uma certeza. Não podia mais calar o que havia visto na noite anterior. Rodrigo entrou, carregando lenha sobre os ombros, deixou-a junto ao fogo e enxugou o suor com a manga. Mal a olhou, mas Isabela já não podia conter-se. "Eu o vi", disse com a voz quebrada. Rodrigo levantou a cabeça, surpreso. "O que você viu?" "Vi como se reunia com aqueles homens, vi o pergaminho." A voz dela tremia, mas em seus olhos havia uma nova valentia. "Vi o homem que você não é, aquele que esconde. Por que me engana?" O silêncio tornou-se tão pesado que até o fogo da lareira pareceu apagar-se. Rodrigo fechou os punhos e caminhou até a janela, sem ousar olhá-la. "Você não entenderia", sussurrou. Isabela o seguiu com lágrimas nos olhos. "Não me subestime. Fui humilhada toda a minha vida. Carreguei insultos, olhares de desprezo, e ainda assim estou aqui, de pé. Não me esconda a verdade." Rodrigo a olhou então e em seus olhos havia um oceano de dor. "Fui escriba na corte de Castela", confessou por fim. "Conheci segredos que nunca deveriam vir à luz. Quando minha esposa adoeceu, ousei pedir ajuda aos médicos da corte. E eles riram de mim. Expulsaram-me com desonra, tiraram-me tudo. Ela morreu em meus braços e eu me tornei o escárnio do reino." A voz se quebrou, mas continuou. "Vim para cá porque pensei que em um povoado esquecido ninguém lembraria meu nome. Mas me enganei. A crueldade não entende de palácios nem de aldeias." Isabela sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez entendia por que ele via nela algo diferente. Os dois eram o espelho da rejeição. Ela segurou sua mão. "Rodrigo, se me entregaram a você por desprezo, que saibam que comigo escolheram mal. Não vou deixar que me quebrem outra vez." Ele a olhou, com uma mistura de surpresa e ternura. Não esperava tal força dela. Não da mulher que todos chamavam de gorda demais. Mas justo naquele momento, um som de tambores rompeu o instante. Vinha da praça. Rodrigo correu até a porta e viu da colina o alvoroço do povoado. Dezenas de pessoas reuniam-se em torno de um cadafalso improvisado. Um vizinho chegou correndo até a choupana. "Rodrigo!" gritou. "Chamaram a todos para o jogo da vergonha. Querem que você leve Isabela ao centro do povoado." Isabela empalideceu. Lembrava-se daquelas histórias. No jogo, o povo expunha alguém ao ridículo público, atirando frutas podres, zombarias e cusparadas. Era a forma mais cruel de lembrar quem não merecia existir entre eles. Rodrigo apertou a mandíbula. Sabia que, se recusassem, todo o povo os veria como inimigos. Mas, se aceitassem, Isabela ficaria destroçada diante de todos. E então, pela primeira vez, foi Isabela quem falou com firmeza. "Deixe-me ir, Rodrigo. Se me escondo, eles vencem." Ele a olhou com o coração em chamas. Nunca a havia visto assim, erguida, desafiadora, com o rosto iluminado não pelo medo, mas por uma dignidade que começava a despertar.
Mas no fundo de seu peito, Rodrigo sabia uma verdade sombria. O jogo da vergonha nem sempre terminava em risos. Às vezes terminava em tragédia. O sol do meio-dia caía implacável sobre a praça de Vila Verde del Alto. O ar cheirava a poeira, vinho barato e fruta podre. Dezenas de pessoas se apertavam ao redor da plataforma de madeira, seus rostos deformados pela excitação mórbida de quem espera um espetáculo cruel. No centro, um tambor marcava o compasso do jogo da vergonha. Cada batida retumbava como uma sentença. Hoje não somos pessoas, hoje somos algozes. Rodrigo avançava com Isabela pelo braço. Podia sentir sua respiração acelerada, mas não havia um só tremor em seu corpo. Ela caminhava erguida com o queixo alto, como se cada passo fosse um desafio contra aqueles que a desprezavam. Os murmúrios começaram de imediato. Aí vem a gorda indesejada. O camponês louco e sua vaca. Que comece o jogo. O alcaide do povoado, um homem rechonchudo com capa gasta, ergueu as mãos para acalmar o alvoroço. Hoje, como dita o nosso costume, lembraremos aos que não sabem o seu lugar. Que ela aprenda o que significa desafiar o olhar de seu povo. As gargalhadas explodiram. Um rapaz lançou a primeira fruta podre que bateu na plataforma a centímetros de Isabela, espalhando um cheiro nauseante. A multidão rugiu de prazer. Outro pedaço de pão duro voou, roçando-lhe a testa. Rodrigo deu um passo à frente, com a fúria acesa nos olhos, mas Isabela o conteve com um único olhar. Era o seu momento, não o dele. Então, com uma calma que desarmou a todos, Isabela estendeu os braços e levantou a voz. É isso o melhor que tem? Gritou com voz firme que ressoou mais alto que os tambores. O silêncio foi imediato. Ninguém esperava que ela falasse, muito menos com desafio. Acham que com frutas podres vão quebrar alguém que foi desprezada a vida inteira? Continuou, a voz tremia, mas não de medo, e sim de raiva contida. Eu já vivi suas zombarias, suas risadas, seus insultos. Nada disso me matou. E hoje aqui, diante de todos vocês, digo que não penso mais baixar a cabeça. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns riram nervosos, outros franziram a testa. Mas havia algo na forma como ela dizia, na dignidade que brilhava em seus olhos, que começava a incomodá-los. Rodrigo, atrás dela, sentia que o coração lhe explodia de orgulho. O alcaide tentou retomar o controle. Silêncio! O jogo continua. Diego, o ferreiro, apareceu no meio da multidão com uma maçã podre na mão. Então aguente isto, senhora camponesa. Cuspiu, lançando-a com força. O fruto voou pelo ar, mas Rodrigo, num movimento veloz, interpôs-se e o agarrou com a mão. A multidão prendeu a respiração. Rodrigo o segurou, esmagando-o até que o suco podre escorresse entre os dedos. Basta, disse com voz grave, que ressoou como um trovão. Se querem zombar de alguém, zombem de mim. Mas se alguém voltar a levantar a mão contra Isabela, não haverá jogo que o salve da minha fúria. O silêncio foi absoluto. O tambor deixou de soar. O povo inteiro o olhava, desconcertado. O camponês humilhado, o homem que desprezavam, erguia-se agora como um gigante disposto a defender o que amava. Isabela, com lágrimas nos olhos, não desviou o olhar dele. Pela primeira vez em sua vida, alguém não apenas falara em sua defesa, mas se colocara no meio do mundo para protegê-la. Mas o gesto teria consequências. Diego, com o rosto desfigurado pela humilhação, jurou em silêncio que aquilo não terminaria ali. O ódio acabava de acender uma faísca que logo se transformaria em incêndio. A praça esvaziou-se lentamente após o jogo da vergonha, mas o eco do ocorrido não se apagou. Cada palavra de Isabela, cada gesto desafiador de Rodrigo, havia cravado uma espinha no orgulho do povo. Naquela noite, as tabernas arderam em vozes exaltadas. Eles se acham melhores que nós. Aquele camponês louco nos desafiou na nossa própria cara. E ela, aquela mulher, ousou falar como se fosse rainha. Diego, o ferreiro, bateu na mesa com o punho enorme, derramando vinho por toda parte. Não basta ridicularizá-los. Temos que expulsá-los daqui, ou um dos dois vai acabar acreditando que é dono do povoado. A conspiração havia começado. Enquanto isso, na choupana, Isabela e Rodrigo permaneciam em silêncio diante do fogo. O cansaço da humilhação pesava sobre eles, mas nos olhos de ambos brilhava uma nova chama. Hoje eu a vi diferente, disse Rodrigo com voz grave, rompendo o silêncio.
mais forte do que acreditava que fosse. Isabela o olhou e pela primeira vez não baixou a cabeça. Hoje compreendi que não sou a mulher que eles dizem que sou. Mas enquanto ele dormia naquela noite, Isabela voltou aos livros. Havia algo naquelas páginas que a chamava, como se guardassem uma mensagem esperando ser descoberta. Revirou entre os volumes e, ao abrir um com a capa quebrada, encontrou um papel escondido entre suas páginas. Era um mapa, desenhado com tinta já desbotada. Mostrava os arredores de Vila Verde del Alto, mas com marcas que ela não entendia. Cruzes, símbolos e uma palavra escrita em latim. Salvatio. O coração de Isabela bateu forte. Não sabia ler o idioma, mas já o ouvira na boca dos padres do povoado. A palavra significava salvação. Ao voltar às páginas, descobriu também anotações de Rodrigo, mais recentes. O conhecimento que escondi poderia nos salvar, mas se o descobrirem, assino nossa sentença de morte. Isabela apertou o papel contra o peito. Não sabia o que significava aquele segredo, nem por que Rodrigo o mantinha oculto. A única coisa que intuía era que aquele conhecimento era perigoso e que talvez o motivo de o povo desprezá-lo fosse muito mais do que simples rumores. No dia seguinte, enquanto Rodrigo trabalhava no campo, dois homens encapuzados rondavam perto da choupana. Isabela os viu pela janela, suas sombras movendo-se entre os arbustos, e compreendeu que a conspiração já estava em marcha. Rodrigo voltou coberto de terra, com o rosto endurecido. O preço do grão subiu de novo, disse com amargura. Querem que não possamos nos alimentar. Isabela, com o mapa ainda escondido na saia, o olhou fixamente. Rodrigo, acho que sei onde está a nossa salvação. Ele a observou surpreso, sem saber que aquela palavra seria a chave que abriria a porta para um passado enterrado e para um destino que nenhum dos dois havia imaginado. Na taberna, Diego levantou sua caneca e lançou a frase que acendeu a chama definitiva. Amanhã, antes que o sol se ponha, Rodrigo e Isabela aprenderão que ninguém desafia o povo sem pagar o preço. O amanhecer daquele dia não trouxe calma, mas sim um ar pesado, como se até os pássaros tivessem decidido ficar em silêncio. Da janela da choupana, Isabela via o povoado mover-se de forma diferente. Homens agrupados nas esquinas, mulheres cochichando com rostos tensos, crianças correndo com pedras nas mãos como se preparassem para um jogo macabro. Rodrigo voltou do trabalho com o rosto endurecido. Não querem me vender grão, Isabela, nem mesmo por moedas de prata. O povoado decidiu que não existamos. Ela apertou contra o peito o mapa que havia encontrado na noite anterior. Sabia que aquele pedaço de papel era mais do que um simples desenho. Sentira, ao ler aquela palavra escrita em latim, que sua vida e a de Rodrigo estavam ligadas a um segredo maior. Rodrigo, disse com a voz firme, embora por dentro sua alma tremesse, não podemos ficar parados esperando que eles decidam quando nos esmagar. Ontem à noite encontrei isto. Estendeu o mapa sobre a mesa. Rodrigo o observou com incredulidade, e o sangue lhe gelou ao reconhecê-lo. Onde você o achou? Perguntou quase num sussurro. Entre seus livros, respondeu ela com um traço de reprovação. Não me diga que não o conhecia. Rodrigo fechou os olhos. Seu silêncio falava mais do que 1000 confissões. Finalmente, sentou-se e deixou escapar um longo suspiro. Esse mapa foi a única coisa que me restou quando me expulsaram da corte. Não é um simples desenho, Isabela. Marca o lugar onde escondi manuscritos antigos, conhecimentos que poderiam mudar tudo. Medicina, ciência, até segredos do reino. Se o povoado soubesse o que tenho, me acusariam de heresia. Isabela o escutava com o coração disparado. Agora compreendia por que ele havia abandonado sua vida anterior e por que carregava tanto silêncio. Então esse é o nosso caminho, declarou com uma força que surpreendeu até Rodrigo. Se eles querem nos destruir, devemos encontrar esse lugar antes que o façam. Rodrigo a olhou com intensidade. Você sabe o que está dizendo? Esse conhecimento pode nos salvar, mas também pode nos condenar ao fogo da Inquisição. Antes que Isabela pudesse responder, um golpe seco soou na porta. Os dois se olharam tensos, sabendo que não era uma visita amigável. Rodrigo abriu com cautela. Do outro lado estava um menino tremendo com um pedaço de papel na mão. Me obrigaram a trazer isto, disse e saiu correndo. Rodrigo abriu a mensagem. Ao cair do sol, o povo decidirá o vosso destino. Apresentem-se na praça ou iremos buscá-los.
O silêncio que se seguiu foi denso, insuportável. A chama da lareira tremia como se também pressentisse o perigo. Isabela, em vez de se acovardar, apertou o mapa com as duas mãos. Então não esperemos. Se este mapa é a nossa única saída, iremos buscar o que guarda. Se for salvação ou condenação, descobriremos juntos. Rodrigo a observou como se a visse pela primeira vez. Já não era a mulher que havia chegado à sua choupana de cabeça baixa, quebrada pelas zombarias. Diante dele estava alguém disposto a lutar a seu lado. Alguém que transformara a dor em coragem. De acordo, disse ele por fim. Ao cair da tarde iremos à floresta, e que o destino decida. Mas o que não sabiam era que Diego, o ferreiro, e vários homens do povoado já os espiavam da encosta. E enquanto eles planejavam a fuga, a conspiração já tecia a rede final para capturá-los. O sol começava a descer atrás das montanhas, tingindo o céu de um vermelho sangrento. Rodrigo e Isabela caminhavam apressados, seguindo as marcas do mapa que Isabela segurava com força entre as mãos. A floresta se estendia diante deles como um labirinto de sombras, as árvores erguendo-se como guardiãs sombrias de um segredo que esperara anos para ser revelado. A partir daqui ninguém do povoado se atreve a entrar, disse Rodrigo com voz grave. Chamam de o Barranco dos Sussurros. Isabela o olhou sem se deter. Então é o lugar perfeito para esconder algo valioso. À medida que avançavam, os sons da floresta pareciam intensificar-se. O estalo de galhos secos sob seus pés, o uivo distante de um lobo, o vento que golpeava as copas das árvores como um coro de vozes antigas. O ar era úmido, carregado de terra e folhas podres. Finalmente, chegaram a uma clareira. Ali, sob um enorme carvalho cujas raízes pareciam braços retorcidos, Rodrigo parou. Aqui é. Com as mãos trêmulas, começou a cavar com a pá que havia trazido. O suor escorria-lhe pela testa, enquanto Isabela iluminava o buraco com uma tocha improvisada. O tempo parecia suspender-se, até que, com um golpe seco, a pá bateu em madeira. Rodrigo ajoelhou-se, respirando ofegante. Com cuidado, retirou um pequeno cofre coberto de barro e musgo. Colocou-o diante de Isabela, e entre os dois levantaram a tampa. Dentro havia rolos de pergaminho, cuidadosamente selados, junto a pequenos frascos de vidro que ainda conservavam líquidos e pós de cores estranhas. Os pergaminhos estavam escritos com símbolos e palavras em latim. Isabela passou os dedos por uma das folhas, como se tocasse fogo. O que é tudo isso? Perguntou com a voz entrecortada. Rodrigo a olhou, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. É conhecimento proibido. Fórmulas de medicina. Remédios que poderiam salvar os doentes que a corte deixava morrer. Segredos que os poderosos não queriam compartilhar com o povo. Por isso me expulsaram, Isabela. Porque ousei dizer que o saber devia ser de todos. Isabela sentiu as lágrimas lhe turvarem a visão. Agora compreendia tudo. O peso que ele carregava, a razão de seu exílio e por que havia decidido viver como camponês. Mas antes que pudesse dizer mais uma palavra, um ruído rasgou a calma da floresta. Galhos quebrando-se, vozes aproximando-se, tochas iluminando a escuridão. Aí estão! Rugiu Diego, o ferreiro, surgindo entre as árvores com uma dúzia de homens armados com paus e facas. Rodrigo ergueu-se de um salto, colocando-se entre Isabela e a multidão. O fogo das tochas iluminava seu rosto endurecido. Não darei um passo atrás. Rosnou. Diego o apontou com um dedo acusador. Esse cofre é a prova. É um traidor, um herege que esconde magia proibida. E ela é sua cúmplice. Os homens rugiram em concordância, aproximando-se pouco a pouco. Isabela, com o cofre apertado contra o peito, sentia que o mundo desmoronava. Podia ouvir seu próprio coração bater como um tambor dentro do peito. Rodrigo pegou a pá como se fosse uma espada. Para chegar até ela, terão que passar sobre o meu cadáver. A floresta inteira parecia prender a respiração. As sombras das árvores misturavam-se com as dos homens, e naquele instante, Isabela compreendeu que estavam a um passo do fim. Ou o povo os destruía ali mesmo, ou aquele segredo se converteria na chama que mudaria seus destinos para sempre. O primeiro homem deu um passo à frente, levantando a faca. A tensão tornou-se insuportável, e então dos lábios de Isabela brotou um grito que rasgou a noite. Basta! A multidão parou desconcertada. A mulher que haviam trazido como objeto de zombaria, a que devia baixar a cabeça, agora erguia-se no meio da floresta,
segurando o cofre com ambas as mãos como se fosse um estandarte sagrado. Isto não é bruxaria, gritou com a voz tremendo de fúria. É conhecimento, é vida. E se tem coragem de destruí-lo, então não somos nós os malditos, mas vocês. O eco de suas palavras retumbou na floresta. Rodrigo a olhava como se visse um milagre. A mulher que havia chegado quebrada à sua vida havia se transformado em fogo puro. Mas Diego, com o rosto deformado pela raiva, ergueu seu machado. Então arderão com ele. E com um rugido a multidão avançou. A floresta inteira parecia rugir quando os homens de Vila Verde del Alto avançaram com tochas e facas. O brilho alaranjado iluminava os troncos como se fossem colunas de um templo em chamas. O ar cheirava na fumaça, suor e ódio. Rodrigo, com a pá nas mãos, colocou-se diante de Isabela, decidido a resistir até o último alento. Sua respiração era pesada, seus músculos tensos, mas em seus olhos não havia medo. Havia amor, o tipo de amor que arde mais forte que qualquer fogueira. Diego ergueu seu machado. Hoje acaba a vossa farsa. O primeiro golpe estourou contra a pá de Rodrigo, que mal conseguiu resistir ao impacto. O som metálico ressoou em toda a clareira. Os homens lançaram-se sobre ele como lobos, e Rodrigo lutou com a força desesperada de quem sabe que não luta apenas por sua vida, mas pela da mulher que está atrás dele. Cada movimento era brutal. A pá chocando-se contra facas, os braços de Rodrigo sangrando por cortes superficiais. A terra da floresta levantando-se em nuvens de pó. Isabela, enquanto isso, mantinha-se firme com o cofre nos braços. Seu coração queria obrigá-la a fugir, mas sua alma a ancorava no lugar. Gritou com todas as suas forças. Basta de ódio. Isto não é uma arma, é a nossa salvação. Ninguém escutava. O fragor da luta era mais forte que sua voz. Até que, num ato desesperado, Isabela abriu o cofre, tirou um dos pergaminhos e o ergueu em direção ao fogo das tochas. Se derem mais um passo, eu o queimarei. A multidão parou de golpe. Os homens se entreolharam, confusos. Para eles não passava de um rolo de papel velho, mas no fundo sabiam que, se Rodrigo arriscara tanto por aquilo, devia ser valioso. Rodrigo, ofegante, aproveitou o silêncio para falar. Não vem, rugiu. Isto não é magia negra nem traição. São remédios para as vossas doenças, curas para os vossos filhos, esperança para as vossas famílias. O murmúrio começou a percorrer a multidão. Alguns baixaram as armas, hesitantes. A dúvida era a fenda de que precisavam. Mas Diego não parou. Avançou um passo mais, os olhos injetados de fúria. Mentiras! É um engano para nos controlar. Ergueu o machado e avançou contra Rodrigo. O tempo pareceu deter-se. A lâmina descia direto sobre ele, e Rodrigo, exausto, já não tinha forças para detê-la. Foi então que Isabela se interpôs. Com o pergaminho na mão, colocou-se diante de Rodrigo e enfrentou a fúria do ferreiro. Se quer destruir tudo, terá que passar por cima de mim. O machado parou a um palmo de seu rosto. A multidão prendeu a respiração. Isabela não tremia. Seus olhos estavam fixos em Diego, desafiando-o com uma força que ninguém naquele povoado jamais havia visto. Nesse instante, algo mudou. O povo, que até então a desprezava, olhou-a com um respeito que nascia do assombro. Uma mulher que haviam reduzido à zombaria erguia-se agora como um muro inquebrantável. Um ancião deu um passo à frente. Basta, disse com voz rouca. Se esses pergaminhos podem nos dar vida, que direito temos de destruí-los? Outros começaram a assentir. As armas baixaram pouco a pouco, o rugido da multidão transformou-se em um murmúrio de rendição. Diego, ofegante, compreendeu que havia perdido não apenas a luta, mas também o controle do povo. Deixou cair o machado no chão e recuou derrotado. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase sagrado. Rodrigo abraçou Isabela com lágrimas nos olhos. Você me salvou, sussurrou. Não apenas deles, também de mim mesmo. Ela apoiou a testa contra a dele. Você me deu o que ninguém me havia dado. Um lugar, um valor, um amor que não depende de como o mundo me vê. E agora eu o devolvo. O fogo das tochas consumia-se lentamente enquanto o povo se dispersava, envergonhado de sua própria crueldade. Nessa noite, na mesma floresta onde quase foram destruídos, Isabela e Rodrigo selaram um novo destino. Não seriam vítimas nem exilados, mas guardiões daquele conhecimento,
dispostos a usá-lo para curar e ensinar. A mulher que havia sido entregue como uma mercadoria gorda demais tornou-se a voz que desafiou um povo inteiro. E o camponês que todos desprezavam revelou-se o homem que a tratou como ninguém jamais a havia tratado. Se esta história chegou ao mais profundo de você, deixe-nos o seu gostei. Escreva nos comentários a palavra esperança para sabermos que nos acompanhou até o final. Compartilhe com alguém que acredita em segundas oportunidades. E inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma.